Boa noite, amigos. Boa noite. Eu espero que vocês da casa, todos que estão aqui, continuem a fazer o que estão fazendo, a usar o tempero que vocês estão usando, porque é muito boa a vibração daqui. Não sei se todos percebem, dá vontade de ficar aqui mais tempo, né? Então, parabéns. Estar aqui talvez já nos cure de algumas coisas, né? E eu agradeço muito o convite para poder estar com vocês. Muito bem. Eu tenho mais dificuldade para dar o tema do que para fazer a palestra, né? Nem depois da palestra eu sei o tema da palestra. Entende? Então, me perdoem quando eu não sei o tema, quando eu não falo o tema da palestra, que eu não sei mesmo. E eu separei um texto aqui para dar o tom da nossa conversa hoje. Eu quero conversar hoje sobre um dos maiores problemas que eu enxergo dentro de cada um de nós, da maioria de nós. É o trecho do livro Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, e ele diz assim, bem curtinho: se alguém incide em erro, se alguém comete um erro, que se levante do equívoco e recomece o trabalho da própria edificação. O erro representa a lição que não pode constituir látego, tortura, chicoteada. Não pode. Mas ensejo, oportunidade de enobrecimento pela oportunidade que faculta, que possibilita para a recuperação e o refazimento. Então, olha a diferença da visão do que é o erro. E ele finaliza: por esta razão, a vitalização de ideias edificantes constrói o céu generoso da felicidade. Então, o que constrói o céu generoso da felicidade? A gente vitalizar, a gente estimular, a gente criar ideias, pensamentos melhores. Tanto quanto a mentalização deprimente gera o inferno da aflição, que passa a governar o comportamento do indivíduo. Nós temos uma receita aí. Se eu quero viver no inferno, basta, é bem simples, inclusive, né? Basta que eu dê força aos pensamentos deprimentes, de auto-inferiorização, de nada vai dar certo, de desesperança, de acreditar que a aflição nunca vai terminar. A gente está construindo o nosso inferno. Não vamos esquecer que a gente vive dentro da gente. E os pensamentos constroem o lugar que a gente vive. Da mesma forma, a felicidade nasce de pensamentos edificantes, otimistas. Otimistas sem ser distantes da realidade. Né? Quando nós sabemos que nós precisamos do esforço, de que os momentos difíceis passarão, mas não vão passar em um passe de mágica, que nós temos trabalho a fazer em todas as situações, mas acreditar que você é capaz de aprender o que não sabe, de que todo mundo tem grandezas internas, eu também, nós também, de que o Pai está a nosso favor, são ideias edificantes. E isso abre espaço para que a gente construa um outro lugar onde a gente vai viver. Então, vocês percebem que nós não precisamos de Deus diretamente atuando para nos fazer felizes, até porque Ele não faz mesmo. Deus não faz o que é tarefa nossa. O que a gente não sabe fazer, Ele faz. Já fez? Faz a toda hora. Mas a nossa parte, eu entendo, Ele não mexe um dedo. Então, todos nós queremos que a nossa vida melhore.
Este é o caminho. Este é o caminho. Mas tem uma questão que eu considero mais importante, isso é muito importante, mas tem uma questão que eu quero tocar e eu quero falar um tanto e depois eu quero ouvi-los, se possível, porque aí eu aprendo e aí eu entendo se eu preciso dar ênfase a uma questão ou outra, que é a questão do erro. O erro é um problema para nós, né, gente? É um problema, né? A gente aprendeu lá na Idade Média que errar era terrível, que a gente iria tudo para o inferno, né? Lá na Idade Média, quando a gente era muito ruim mesmo, a gente era muito bárbaro, né? Qualquer coisa a gente matava, né? Bobeava, a gente aprontava alguma coisa, criando situações que iriam gerar um futuro muito pesado para nós. Então a ideia do medo foi muito benéfica naquela época, porque ela nos segurou um pouco, ela foi um cabresto interessante. Por medo, a gente refreou determinados impulsos que iriam gerar um caminho muito mais difícil do que a gente já teve. Mas agora a gente já cresceu um pouquinho, a gente já amadureceu um pouco. E a gente não precisa mais desse erro visto desta forma. Errar não é tão terrível assim. Pode errar. Alguém acredita nisso? Oi. Acho que a gente deve errar para aprender a fazer certo. Então. Aquilo que o Chico fala, qualquer um pode começar de novo e fazer novo. Desculpa que a minha voz está... Mas é exatamente isso. Só que a gente precisa pensar muito sobre isso e olhar para dentro e descobrir aonde estão as travas dentro de nós, as crenças dentro de nós, muito sólidas, porque elas têm muitos anos, muitos séculos reforçadas dentro de nós, que nos impedem de não sofrer do jeito que a gente sofre diante do erro. Olha só, eu vou ler de novo essa parte. Se alguém comete um erro, que se levante e recomece o trabalho da própria edificação. O erro é lição, que não pode constituir castigo, como a gente enxerga e pensa. Então, nós precisamos mudar essa questão, porque isso é possível pensar que isso nos causa mais sofrimento do que as lições e os exercícios que estavam programadas na nossa vida. Porque uma coisa é você viver uma fase da sua vida onde você tem que passar por determinadas situações. A outra coisa é você viver permanentemente com uma mentalidade que te arrasta para baixo, que te dá um peso, que te traz uma autoimagem inferior. É possível pensar, eu posso apostar que a maioria de nós aqui se sente inferior. Não é verdade? E eu tenho cada vez mais pensado que a gente tem que rejeitar essa ideia. Nós somos ignorantes, sem a menor dúvida, mas inferiores não. Não do jeito que a gente faz com a gente. Inferior de não ter valor. É assim que a gente pensa sobre a gente. Se a gente tiver a oportunidade de estar frente a frente com o Cristo, muito de nós não vão nos querer. Não, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Do quê? Da diferença. E o amor dele? A Selma disse da diferença. Mas a gente vai ver o Papa, a gente ia ver o Chico. Olha a diferença entre nós e o Chico. Por que a gente não tinha vergonha de ir lá ver o Chico? De ir lá ver uma pessoa que exala a bondade. Evidentemente existem outras. Por que não? Né? Então, é muito diferente, e eu gostaria de saber o que vocês acham, a gente
perceber, constatar a nossa ignorância, o que é muito salutar, saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe, isso é autoconhecimento, mas daí a nós nos considerarmos sem valor, é uma coisa que nós já podemos abandonar. E isso imediatamente cria uma condição de leveza e, tenho certeza, de mais felicidade. A criança de 4 anos, ela é inferior porque ela não sabe ler e escrever, gente? Não, né? Ninguém fala isso da criança. Nossa, essa criança é muito inferior, não sabe ler. Ninguém fala isso. Nós somos aqueles que somos analfabetos do amor, do perdão, da caridade. Nós somos analfabetos dessa língua, desse conhecimento. Da mesma forma que a criança, nós não devemos nos considerar inferiores, com menos valor. A gente colocaram na nossa ideia, e a gente aceitou, de que o fato da gente estar numa determinada religião, estarmos estudando o Evangelho há tantos anos, significa que eu sei aquilo e não faço, então eu sou muito ruim. É assim que a gente fala da gente, né? Eu devo ser muito ruim mesmo, faz 30 anos que eu leio o Evangelho, não faço nada, errei de novo. É assim que a gente faz com a gente. E eu acho que esse pensamento é completamente enganado. Só porque eu li não quer dizer que sei, porque eu só sei quando faço. Então eu tomei ciência, eu fui informado, eu bati os olhos, é isso que a gente faz. Esses estudos que foram aqui divulgados e que são evidentemente excelentes, são oportunidades não exatamente da gente conhecer o que está escrito no livro. Não exatamente, ou pelo menos não só isso. Essa é a parte mais superficial, mais simples inclusive do estudo. É você ler e tomar ciência do que está ali. O que os estudos aqui e em todos os lugares propõem é algo muito mais profundo. É você se estudar diante do que está sendo colocado no livro. É você olhar para você e falar assim, puxa, isso que diz, isso que ele sugere, isso que ele coloca, pensando no Evangelho, por exemplo, isso que ele coloca como um caminho para a felicidade, porque o Evangelho é o mapa da felicidade, ok? Podia trocar o nome do Evangelho, mapa da felicidade. A palavra Evangelho significa boa notícia. Ela é a boa notícia, que veio nos informar de que existe um caminho para a felicidade. Um mapa, ele é um mapa. Só que não é um mapa do jeito que a gente conhece do tesouro do lado de fora, que eu tenho que sair por aí olhando o mapa para descobrir em que montanha está enterrado o tesouro. É um mapa para dentro. Por isso que a gente não pode ler o Evangelho ou a doutrina como quem lê jornal. Como se não fosse nada comigo. Como a gente lê uma revista. E ali existem coisas que estão falando de mim. Sobre as coisas que ainda não acontecem com a gente, mas que precisam acontecer. Então, a hora que você lê, por exemplo, que a gente tem que orar e vigiar, como está escrito aqui, aliás, está escrito vigiar e orar, que eu achei super interessante, e é uma boa ordem, inclusive, eu tenho que olhar para mim e falar assim, bem, o que é vigiar para mim? O que é orar para mim? Como oro? O que eu oro? A minha oração é uma oração? O que é? Por exemplo, quando dizem sobre o perdão, o que é perdão para mim? Como eu quero perdoar? Eu quero perdoar. Porque a gente tem o direito de não querer perdoar, certo, gente? Ou não temos esse direito? Temos, né? Temos ou não temos? Ah, bom. Porque o pai não quer ninguém obrigado. Eu fico com muito medo, a gente usa bastante a palavra dever, né? Eu tenho que. A gente tem que bastante coisa, né? A gente usa, né? Ah, eu tenho que. Ok, mas você quer também? E por que você tem que? Por quê?
Por que você tem que? Porque você concluiu? Porque faz sentido? Pelo quê? Então, eu penso que a gente sofre muito porque enxerga os nossos erros como sendo uma tragédia. E eu quero apelar para o erro de Pedro. Pedro errou, né, gente? Negou o Cristo. Disse que não o conhecia. Esse, não sei quem é. E, a gente pode fazer um comparativo. É a mesma coisa que você falar assim que não conhece sua mãe. Essa aqui, não sei quem é. Podemos dar essa para ou seu pai, alguém muito amado, alguém que te amou muito e que você ama muito. Não conheço. É uma situação parecida. E o que Pedro fez com o erro dele? Porque ele caiu em si quando o galo cantou. Como Jesus tinha dito que aconteceria. Aí ele viu o tamanho da fragilidade dele, né? Foi isso, é só isso que mostrou o erro. O erro de Pedro mostrou a Pedro o quanto ele era frágil. Só isso, gente. O erro de Pedro não mostrou para ninguém que ele não amava Jesus. Que ele era inferior, que ele era uma pessoa sem valor. Tanto que Jesus continuou tratando-o, considerando-o da mesma forma. Porque o erro não tira o valor de ninguém. Essa é uma parte difícil para nós. Tá certo? A gente acha que quem erra não tem valor. Não acha, gente? Acha, né? Só quem tem valor são os santos, né? Pode ter feito 99. Pode. Errou uma, risca, cancela, nem olho mais na cara. É muito desproporcional, gente. A pessoa acerta anos, se esforça, você vê que a pessoa... Aí ela, uma escorregada, ela não serve para nada. Não está certo isso, tá, gente? Nem na matemática essa conta fecha desse jeito. Agora, quando os outros fazem isso com a gente, vá lá. Porque é muito pior quando eu faço isso comigo. Aí a coisa pega. Quando eu subo a montanha, falta um passo e eu escorrego. E eu penso que essa escorregada me leva até lá embaixo. Não leva. Eu só escorreguei o último passo. É extremamente válido todos os passos de subida. Mas a gente joga tudo fora. Não é? É justo, gente? Vejam o quanto a gente não se ama. Porque só quem não se ama faz isso com a gente mesmo. Porque o Pai que nos ama infinitamente não age, não pensa, não sente e não considera dessa forma. Jesus continuou amando igualzinho Pedro. Não mudou uma vírgula. Aliás, não foi nenhuma surpresa. Ele até falou o que ia acontecer. E agora, o mais legal é o que o Pedro fez. Chorou. Deve ter doído demais. Se confrontar consigo mesmo, com o próprio erro. Deste nível, com Jesus, alguém que fez... o amor em pessoa, principalmente para Pedro, né? E ele ficou chorando até hoje? Não. Chorou, se levantou, como diz o texto, se levantou e foi em frente. E conta o livro Paulo e Estevão, que evidentemente é uma das obras-primas que a gente tem,
que quando ele contava, tem uma cena que ele conta para Gesiel, depois Estevão, esta cena, e conta em lágrimas que ele negou Jesus. E por que ele conta? Para exemplificar sobre a fragilidade humana, sobre o quanto a gente não deve esperar o que não é possível que o outro dê naquele instante, o quanto a gente deve ser tolerante com as fragilidades do outro e também com as próprias, e contava chorando, dizendo do tamanho do amor do Cristo, que não mudou o amor dele para com Pedro. Não havia, eram lágrimas de alegria que Pedro tinha ao contar isso que aconteceu com ele. Porque ele se fortaleceu, ele prosseguiu, ele levantou. E o erro se transformou em oportunidade de autoconhecimento e de fortalecimento próprio. A gente faz tudo diferente. O outro erra e a gente retira o nosso amor, a nossa atenção, as nossas considerações. Por isso que eu gosto demais de uma frase que eu não me lembro quem é que disse assim: me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais preciso. Me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais preciso do amor. Não serve para todos nós? Não é isso que a gente gostaria? De ser muito mais amado quando eu não merecer? O Pai, Jesus, nos ama assim, sem prestar atenção em merecimento. Ele ama igualzinho quando merece e quando não merece. Talvez quem possa se aproximar disso seja uma mãe. Quando o filho comete alguma coisa grave e ela não o abandona. Ela não concorda, mas ela não abandona. Sim. As mães que fazem isso, infelizmente não são todas, e muitos pais fazem isso também, e todos nós temos esse caminho do aprendizado, se aproxima dessa questão do amor condicional. E a gente deve se apoiar nesses exemplos. E eu acho muito ruim de falar assim, mas a mãe consegue. Todo mundo pode conseguir. Mas para isso, a gente precisa começar o trabalho de transformação. Aos poucos e por si mesmo. Por isso que o tema hoje talvez seja a questão dos nossos erros, de como a gente encara os nossos erros. O erro faz parte do crescimento. E para que eu não me estenda, eu chamo a atenção para o que Jesus falava diante de algumas pessoas no Evangelho. Ele falava assim: vai e não peques mais, vai e não erre mais. E a gente só presta atenção na última parte, né? Não erre mais. É até bravo, né? Jesus não falou bravo, mas a gente acha que é bravo, né? Mas ele falou: vai, segue, se levanta, como está aqui no texto do Bastidores da Obsessão. Vai. Não fique estagnado, não fique preso nesse erro. Ele é um detalhe, importante, mas um detalhe. Ele não é você. Ele apenas fala da sua ignorância, mas não te retira a grandeza. Ninguém deixa de ser filho de Deus porque errou. Não há erro capaz de nos afastar do amor do Pai. Está lá Paulo dizendo isso. Nada pode nos afastar do amor do Pai. Não é confortador isso, gente? Nós que nos consideramos todos condenados pelos nossos erros, nós que nos autoflagelamos, né? Eu tenho saudades dos chicotes que a gente usava para nos chicotear. Aqueles de couro, com bolinhas de mental na ponta. A gente usava isso na Idade Média. Tem um filme chamado... Puxa, eu esqueci o nome. Onde um rapaz andava com um cilício aqui na perna.
É uma... Oi? Código da Vinci. É uma argola assim, cheia de espeto que ele puxava para entrar na carne. Ele andava com aquilo, chama silício. Era para se martirizar. Eu tenho saudade dos chicotes porque eles eram do lado de fora. Agora a gente usa só do lado de dentro. São piores do lado de dentro. O que vocês me dizem sobre isso? Eu acho que o mais assim difícil é você saber arcar com a consequência do erro. Eu particularmente penso, porque é o que a gente não sabe depois, né? Muitas vezes. Muitas vezes. E, muito bem colocado, viver com as consequências. Ele não diz punição, hein? Porque não há punição. Não há castigo. Podem riscar essa palavra, essas duas palavras. O Pai não funciona. O que funciona? As leis divinas. A lei diz que cada um terá as consequências dos seus atos. Ponto final. Não tem um pai falando agora isso aqui castigo X, não tem nada disso. É apenas o funcionamento das leis, como tem o funcionamento da gravidade. Se eu derrubar aqui, cai. Ponto. A lei funcionando. Não é castigo, é consequência. Então, essa primeira grande mudança, muito importante. Segunda mudança. Segunda questão que você colocou. A viver as consequências, é muito interessante e dói menos que a gente aceite que a lei esteja sendo cumprida, trazendo as consequências. É um exercício de humildade, é um exercício de consolidação do arrependimento. De fato, eu pisei na bola. Então, o processo de viver, o que a gente chama de expiação, expiar, né? Viver as consequências, ela traz transformações extremamente importantes. Não serve para nos inferiorizar, eu insisto. Serve como fator fundamental de aprendizado. E Kardec nos coloca que tem mais um trecho que a gente tem que reparar. Arrependimento, se não me engano, está lá no Céu e Inferno. Arrependimento, expiação, que é viver as consequências, e reparação. Ou seja, eu derramo leite, eu sofro porque não tem leite, eu tenho que limpar o leite derramado. Importante essa parte. Por que alguém vai limpar o leite que eu derramei? Não é justo? Então, se eu fiz alguém sofrer, é justo que eu ajude essa pessoa a parar de sofrer. Não é justo? Então, eu acho que é muito interessante o que você colocou, porque usando a questão de que a gente pode, tem o poder de fazer nascer dentro de nós pensamentos edificantes, nós podemos, diante do período onde a gente vive as consequências dos nossos erros e o período de reparação, é possível que a gente viva esse período com alguma alegria. A alegria de estar vivendo as consequências e reparando. Porque essas duas fases nos libertam. Não são castigo, são libertadoras. Em algum livro da André Luiz, se não me engano, Ação e Reação, conta a história de um espírito que vivia mais de 100 anos no nosso lar, mas que ele nunca era chamado a obrigações mais altas. E ele trabalhava assim bastante. E ele começou a estranhar isso, que os superiores não chamavam para obrigações mais altas. E aí ele foi consultar algum superior e ele disse, e esse superior, que sabia por motivo, disse: olha, seria interessante você ter acesso a mais do seu passado. Existem questões a resolver.
Então ele foi lá para o Ministério X, que conta o livro, e ele foi submetido a regressões de memória. E ele tomou conhecimento que parece que num daqueles castelos, naquelas invasões, ele jogou um grupo de pessoas do alto lá, né, no fosso. E isso mantinha dentro dele um peso, uma incapacidade de prosseguir. Imediatamente, dada a sua evolução, ele falou, vou reencarnar imediatamente para resolver isso já. E ele fez isso com alegria. Gente, é isso? Ótimo, então vamos resolver já. E ele encarnou com uma programação para resolver isso. Com alegria, ele queria, ele não, para tudo, não vou fazer mais nada, eu preciso resolver isso, para que eu possa ter acesso a mais grandezas dentro de mim, para que outras grandezas que todos nós temos possam desabrochar e ele possa ser mais feliz e fazer mais bem também. Então, hoje, a gente costuma ver o período de consequência como algo negativo, né? Tanto que a gente costuma não querer, o que é muito natural. Mas a gente pode e vai aprender a enxergar esses momentos como libertadores, como remédios. E eles valerão muitíssimo a pena. Porque vão permitir que a gente tenha acesso a mais felicidade. É a nossa consciência falando, agora sim. Agora sim. A consciência falando, num exemplo. Vamos lá, agora sim eu deixo abrir mais a sua janela para que entre mais a luz. Tudo, gente, nessa vida é uma mudança de perspectiva. Tudo na nossa vida é a mudança do jeito de enxergar. Hoje nós não gostamos da dor, as consequências. Amanhã, ou logo daqui a pouco, se possível amanhã cedo, a gente vai se alegrar quando a dor chegar, porque ela representa o começo da libertação. Para nós, ela é castigo, infelizmente, mas ela não é. E cabe a nós mudar a forma de pensar, porque isso é da nossa responsabilidade. Obrigado pela questão ótima. O que mais, gente? O que mais que perturba, que nos oprime, que nos pesa no coração sobre a questão do erro? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? O julgamento de pessoas da sociedade, muitas vezes dos próprios familiares. Então você errou, você tem conhecimento do seu erro, você quer se levantar e mesmo assim pessoas do seu convívio te massacram. Então você fala do julgamento dos outros, sobre os nossos erros, nos massacram. Sim, é assim que acontece. Não é, eu não posso negar, né? É assim que acontece. Que pena para eles, não? E para nós, que sofremos. Que pena que a gente sofra com isso. É compreensível que a gente sofra com isso. Mas, vejam, o pai, gente, a vida, ele não perde nenhuma oportunidade de nos dar lições que nos tragam mais felicidade. Todas elas são difíceis, tá? Todas. Não tem nenhuma fácil. E por que são difíceis? Porque a gente não conhece. Quando a gente conhece, fica fácil. Por que a opinião dos outros nos afeta? Porque tudo nasce daí, concordam? Por quê? Por que eles não me compreendem? Por que eles me julgam assim? A grande questão que eu entendo é por que eu não me satisfaço apenas com o meu julgamento sobre mim? Por quê? Porque espero, ou porque acho, olha o que eu vou dizer, acho que preciso. Porque não
consigo ou não sei dar para mim o julgamento suficiente. Então, exijo do outro. Coitado do outro. O que o outro sabe, gente, de mim? Não é? Nada. Não sabe, eles não sabem nem onde eles moram. Porque eu também não sei. E a gente entrega para o mundo o poder de nos dizer o nosso valor. Olha só o desastre que a gente faz. O desastre. A gente entrega para os outros o poder de dizer se a gente tem valor ou não. A gente deixa que eles julguem. Eles vão julgar deixando ou não. Mas o que a gente faz com isso, somos nós que permitimos, que fazemos. Ah, mas a pessoa que eu fiz tanto, então. Ajudei tanto. Então, ajudou por quê? Porque quis. Não foi? Porque quis? Alguém te obrigou? Estou sendo cruel? Cruel foi Santo Agostinho que ensinou isso aí, né? Se Então, investigar, isso. reparar. Então, mas olha só, eu não estou dizendo que a gente deve se julgar. Moisés, 500 anos antes de Cristo, já decretou, na primeira revelação, não julgueis. E não sei se a gente percebeu, lá não diz quem é que não pode ser julgado. Diz? Lá não está escrito, não julgueis os outros. Não está escrito isso. Ele fala, não julgueis ninguém, nem a si mesmo. Eu tenho sim que descobrir o que eu errei, o que está certo e o que não está certo. Isso é discernimento, isso é análise crítica, isso é pensamento crítico. Não existe nada que impeça ou que desaconselhe a fazer, muito pelo contrário. Agora, julgar quando a gente analisa o comportamento, a gente analisa a atitude, não a pessoa. Porque quando a gente vai para a pessoa, a gente está julgando. Não, tal pessoa não presta, isso é julgamento. Tal pessoa inferior, isso é julgamento. Eu não presto, isso é julgamento. E quando você diz eu não presto, eu não sirvo para nada, quando você acredita quando dizem isso, você está negando a própria grandeza. Você está acreditando que não tem valor. E no final das contas, você cruel de novo, é sua escolha. Da mesma forma que é sua escolha acreditar que você tem valor. E me digam, tudo o que o Jesus fez, tudo que ele falou foi no sentido de ressaltar o nosso valor, não foi? Quando as Escrituras dizem que o Pai entregou o seu Filho, Jesus, ao sacrifício, não foi com o objetivo de nos trazer peso. Ai, meu Deus, eu preciso ser bom porque Jesus já se crucificou por mim, eu devo isso. Não, não devo. Não devo. Se vocês quiserem dever para Ele, problema de vocês. Eu não devo. Por quê? Porque Ele não fez isso para que eu ficasse com remorso da minha ignorância. Ele não fez isso para me oprimir. Ele não fez isso como chantagem. Como a gente faz, né? Dá primeiro para depois cobrar. Ele não fez, ele não funciona assim. Ele fez por amor, gente. E é um amor que não precisa ser retribuído. O que é outra coisa extremamente complexa para nós, porque para nós sempre tem que ter retribuição. É um amor que nós vamos retribuir, aprender a retribuir, de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado. Hoje, como que funciona? Me corrijam. Então, se você faz uma coisa boa para mim, eu vou tentar retribuir fazendo uma coisa boa para você. Certo? Eu tenho a impressão que Deus e Jesus e os espíritos evoluídos não funcionam dessa forma. Até porque não dá para fazer Deus mais feliz. Dá? Não dá. Nós não temos o poder nem condições de dar um presente para Jesus. Como
que a gente vai retribuir? Existe uma forma. Sendo feliz. Que é a mesma coisa de seguir. Seja feliz. Você estará retribuindo. Gente, nós que adoramos agradecer ao Pai, né? E é ótimo, tá, gente? Continuemos agradecendo. Porque quem agradece é mais feliz. Porque quem agradece reconhece uma série de coisas. Vamos continuar agradecendo. Mas eu acho que Jesus, às vezes... Mas tem alguma coisa além das palavras? Ele deve perguntar pra gente assim de repente. Vocês estão agradecendo com palavras, estão até sentindo gratidão. Ele percebe isso. O que mais? Que mais? Ele amar ao próximo como a ti mesmo. É um bom jeito. Mas quando ele diz, quando fizeres a um irmão, está fazendo a mim, não é uma retribuição a ele, é de novo a fórmula da própria felicidade. O fazer o amor a alguém, no final das contas, é por mim. É para que eu seja feliz. Esse é o caminho da felicidade, gente. Esse é o caminho da felicidade. Então, a retribuição ao Pai desse amor infinito é a gente... Eu posso usar vários textos. Nos tornarmos um homem de bem, como diz o Evangelho. Evoluirmos, como diz o Livro dos Espíritos. Sermos felizes. De verdade. Essa é uma boa, excelente retribuição. Vocês percebem que não tem peso nessa história? Não tem o peso que a gente coloca, né? Eu devo para Deus porque Ele fez tudo por mim. Não, não deve. Não deve. Mas você pode querer retribuir. E vai ser uma retribuição muito melhor. Sem peso. Vai ser um caminhar mais alegre. Vai ser um caminhar mais de descoberta. Joana de Ângeles fala uma coisa libertadora. Ela fala assim: o homem, nós não devemos nem nos condenar, nem nos perdoar. Devemos nos descobrir. Olha que leve. Que leve. Mudando o paradigma. Nem perdoar, nem condenar. Só se descobrir. E o erro nos ajuda a nos autodescobrir. Porque aí você descobre, aqui tem uma coisa que eu não sei. É só isso, gente. É só isso. O erro só mostra isso. Não sei, eu não aprendi ainda. Volta, estuda de novo. Faz de novo. Só isso é o erro. Agora, a gente precisa desconstruir aquele monte de coisa que a gente criou ao longo dos séculos dentro de nós. Isso nos tornará já rapidamente felizes, mais felizes do que nós somos hoje. E a gente começa a guardar os chicotes internos no armário. É um bom lugar para eles ficarem. Temos mais alguns minutinhos. Vocês acham possível? Faz sentido, gente? Faz sentido? É trabalhoso. Porque, isso sempre será. como o Newton falou, exemplo. Eu vou dar um exemplo mais simples para a gente tentar entender. Exemplo, uma mulher que se separa. Uma mulher que se separa. Que se separa. Ok. Muitas vezes a família, ou dela, às vezes até dela mesma, né, pelos preconceitos dos pais, agora você é uma mulher separada, mas se ela tiver filhos pequenos e tal. Então, muitas vezes, a própria família dela, em vez até de apoiá-la, dependendo dos motivos que a levaram a isso, não ajuda. Não ajuda. Não. Então, assim, ela, mesmo ela tendo segurança nisso e sabendo do que fez, ou seja, ela tem um auto-julgamento positivo, não me interessa a opinião dos outros, porque eu me separei do outro. Sim. O fato de familiares, até amigos, virarem as costas, isso causa para ela, como o menino falou, sofrimento. Sim. Sofrimento. Sim. Isso não muda. Não muda. Então, veja, o julgamento, principalmente familiar, né, é o mais doloroso.
ele causa um sofrimento. Mas vamos lembrar o que é o sofrimento? O sofrimento sempre é um ponto de atenção num aspecto de nós que precisa ser mexido. Certo? Quando a gente tem dor nas costas, a gente vai ao médico, senão a gente não vai. Que bom que eu tenho dor nas costas, senão eu não iria no médico, aí eu nunca mais ia andar de repente. Que bom que eu tenho dor de estômago. É um sinal de alerta, é para isso que a dor serve. Então, quando nós temos sofrimentos morais, né? Quando dói a alma, o coração, é a indicação de que algo precisa ser feito. Algo que nos liberta também. Puxa vida, que pena que meus familiares não conseguem me entender. Que pena que eles se rendem aos preconceitos da sociedade e talvez, veja, e certamente me amando, não são capazes de mostrar isso para o mundo. E de novo está lá, vamos voltar ao Paulo Estevão. Paulo, destruído, procura o pai e pede, doente, tentando recomeçar a vida, procura o pai numa das situações mais difíceis da sua vida. E o pai pede para ele escolher entre ele e o Cristo. O criminoso Cristo, ele chama. É uma dor moral para Paulo brutal. E é muito curioso, é que o livro não consegue explorar todas as dimensões, as camadas, né? Mas o pai fala para Paulo que a mãe dele morreu de desgosto, gente. Imagina se você saber que alguém que você ama muito, que te ama muito, morreu de desgosto porque você fez alguma coisa. Ou seja, também não te compreendeu. E Paulo escolheu o Cristo. Por que ele escolheu o Cristo? Porque ele devia alguma coisa para o Cristo? Não. Porque era profundamente honesto consigo mesmo, profundamente íntegro, pagou a conta e ganhou a paz, que os familiares não lhe dariam. Viu, gente? Não lhe dá. Que o mundo não consegue dar. Lembra? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Foi muito difícil, trabalhoso para ele. Ele teve que aprender a sair do posto mais alto da sociedade, conhecer o posto mais baixo do desprezo absoluto. Em Tarso, na cidade do pai dele, ele era considerado um louco pacífico. Louco, gente. Olha que é humilhante. Ele só fala bobagem. Ele queria que batessem nele. Ele preferiria. Pelo menos estaria dando algum tipo de valor. Não, desconsideração total. Então, este é o exercício profundamente trabalhoso. Por que dói? Certamente, Paulo, a gente vê ali no começo grandes doses de orgulho. Que ele venceu a ferro e fogo. E tudo indica que foi profundamente compensador este trabalho. Que todo o trabalho que ele fez dentro de si valeu muitíssimo a pena. Muitíssimo a pena. Muitíssimo a pena. Por isso que não é válido, gente. Válido mas não é razoável que a gente lamente tanto pelas nossas dores. Porque as nossas dores não são castigo. As nossas dores estão indicando locais de trabalhos íntimos que a gente despreza quando não compreende o porquê que a dor está ali. A gente acha que a dor está ali porque aconteceu tal coisa. Não! Não, 1000 vezes não. A dor está ali porque eu não compreendi aquela coisa. Ainda a gente confunde a questão da gente ser mal ou ser ignorante. Sim. Ótima colocação. A gente confunde ser mal com ignorante. Nós não somos maus. Tem alguém mau aqui? Levanta a mão.
Ninguém. Eu sempre pergunto isso, ninguém levanta a mão. É um bom sinal. Quando levantar, eu vou ter que ficar preocupado. A gente erra. E quem disse que errar nos torna mal? E nós acreditamos... Gente, ninguém está aqui discutindo comigo porque vocês são educados. Mas eu falo certas coisas, até treme lá dentro, não treme? Porque a gente lembra de alguns criminosos que a gente quer passar por cima, certo? Quer pegar o trator e passar umas 3 vezes, certo? Sim, certo. Indicando que nós temos questões a trabalhar, é só isso. O fato da gente querer matar um criminoso não diz que a gente é mau. Olha que interessante, mas fala da nossa imensa ignorância, da nossa imaturidade, do nosso primitivismo, e está tudo bem. Até porque falar que não está bem não muda nada. Tá certo? Continua do mesmo jeito a história. Então, vamos encarar. Puxa, eu sou bem ignorante ainda. Por isso que nós estamos na escola. Mas eu continuo tendo o mesmo valor. E para fechar, essa nossa forma de pensar autodesvalorizante, de achar que a gente é mal, boa essa palavra, né? A gente é muito mal. Não somos mal. Jesus, lá no Boa Nova, disse para Pedro, exatamente na noite que ele negou: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Jesus sabe disso. Nós que não aceitamos, que é pura fragilidade. Bem, olha, e é impressionante como a gente é cego. A gente acha que o outro é mau, mas quando a gente olha pra gente, a gente vê fragilidade. Não vê? Puxa, não tive coragem. A gente fala assim com a gente: puxa, não tive coragem. Puxa, fiz aquilo porque não consegui falar, não consegui ser verdadeiro. Isso é maldade. Você não encontra maldade em você. Desafio vocês a encontrarem maldades dentro de vocês. Desafio. Vocês encontram fragilidade. Muita fragilidade. Muito medo de não ter valor. Uma das piores coisas talvez que a gente pode sentir, e a gente sente. Porque a gente não se dá o valor. A gente que vive falando que a gente é filho de Deus, não sabe o que é isso de forma geral. Porque ser filho de Deus, ser filho do Criador, gente. Nós somos a obra-prima do Pai. É uma ofensa a Ele a gente se desvalorizar. Nós somos o diamante dele. O mundo, o universo inteiro vai desaparecer daqui a muito tempo e nós continuaremos aqui. Porque somos imortais. A gente não vê valor nisso, é uma coisa impressionante. A gente é imortal, indestrutível, tem todas as grandezas divinas, porque filho de peixe, peixinho é, e a gente se acha um lixo. É uma incoerência brutal da nossa parte. Outra ignorância. Prova da nossa ignorância. Nós fomos reforçados. Fomos. Durante séculos. Que nós temos que ser punidos para ser perdoados. Sim. Falaram isso milhões de vezes ao longo de todas as nossas existências. E a gente acreditou. Da mesma forma que a criança, que é chamada de burra ela acha que ela é burra mesmo. E nós fomos chamados por nós mesmos, né? Você é burro, você é burro, você é burro. Tá bom, então. Até hoje. A gente tem certeza, inclusive, a gente nem acha. A gente tem certeza que a gente não serve para nada, que a gente é um lixo, que a gente não tem valor. Agora, vem o Cristo e comete a ousadia de falar que nós somos deuses. Até hoje a gente não acredita nisso. Acho que ele é meio biruta. De que a nossa luz vai brilhar. E a gente fala: que luz que ele está falando? E por isso, a nossa autodesvalorização é tanta, basta ver as nossas preces. A gente pede tudo que a gente já tem para Ele. Ai, Senhor, me dá a paz, me dá a luz. Blá, blá. E Ele fala assim: mas já dei tudo. Não dá mais para dar mais. E a gente fala: mas onde está?
Está dentro de você. Onde? Não sei. Procura. Faz brilhar, acende essa luz. Aperta esse botão. A nossa glória, a glória de viver, vai ser quando a gente se perceber capaz de amar um tantinho igual ao Cristo. E a gente vai virar e falar assim: meu Deus, eu sou capaz de sentir isso. E nós já percebemos. Há algumas situações que a gente vive, que a gente sente determinadas grandezas aflorando, que a gente se espanta. Da mesma forma que André Luiz se espantou quando se viu brilhando bem fraquinho. De onde veio essa luz? E aí ele descobriu que era dele mesmo. Um momento de glória para ele. É minha luz. Vamos acender as nossas luzes. Vamos permitir, da possibilidade pelo menos, de que ela exista dentro de nós e parar de nos automassacrarmos dessa forma só porque a gente mata 10, 20 pessoas de vez em quando. Matar 10 ou 20, a gente continua amado, viu, gente? Não é para matar ninguém, tá? Mas se matar, vamos continuar amado. Vai, prossegue, levanta, se prepara para a consequência, se prepara para reparar, arrumar a bagunça que fez e continua. Essa é a fórmula, o segredo da gente chegar lá. Nunca estagnarmos. Prometem pensar nisso? Eu agradeço demais essa conversa, as vibrações da casa, e eu não vou pedir para que Deus nos abençoe, porque Ele abençoa. Oi. Vamos fazer a prece? Queremos nessa hora, Senhor, nos colocarmos diante de Ti, de verdade. Termos a coragem, Jesus, de olharmos nos Seus olhos. Porque sabemos que o Senhor não quer que a gente abaixe os olhos. Mesmo com toda a nossa ignorância. Com todas as nossas dificuldades, nós estamos aprendendo que o Senhor deseja que a gente se coloque de pé e ereto, de cabeça levantada, para olhar os seus olhos, porque o seu coração deseja que a gente se convença de como é grande esse amor por nós. Um amor que nos acompanha desde o começo dos tempos e prosseguirá infinitamente. Que esse levantar de cabeça, que esse olhar nos olhos, que cada um de nós pode fazer agora ou em qualquer instante, diante de Ti, seja um passo libertador, para que a gente se enxergue digno, que os nossos erros não nos convençam que somos indignos, porque não somos. Não somos indignos do Seu amor, nem de quem somos. Nos ensine, Mestre, a não nos ferirmos tanto assim. Nos ensine a nos aproximarmos do Teu coração. Pois até hoje, a imagem terrível que a gente faz de nós mesmos não deixou que isso acontecesse. E vivemos sós, isolados de Ti. E isso nos martiriza de uma forma profunda.
e essencial. Nos ensine, Mestre, a nos perdoarmos por não sermos perfeitos, quando não deveríamos ser ainda. Te agradecemos, Mestre, por nos envolver nesse abraço, nos abençoando e reforçando a promessa de que caminharia conosco e que ninguém ficaria para trás. Que assim seja.